Então, boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria podermos estar novamente reunidos em nome do Senhor Jesus, na verdade, nosso Deus de amor, de graça, de bondade, de misericórdia. Se estamos aqui é porque o Senhor nos chamou, porque Ele nos convidou e Ele já tem tudo preparado para essa noite, para abençoar as nossas vidas e também para receber de nós aquilo que o nosso coração deseja apresentar para Ele em termos de adoração, em termos de louvor, em termos de oração. Amém? Então, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 104. Assim diz o salmista para nós: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e de majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da Tua morada, tomas nuvens por Teu carro e voa nas asas do vento. Fazes a Teus anjos ventos e a Teus ministros labaredas de fogo. Versículo 10. Tu fazes rebentar fontes no vale, com cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves dos céus o seu pouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto. Do alto da sua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto das tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Amém, amados? Esse é o nosso Deus. Por isso o salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele dá uma ordem para a sua alma, para que a sua alma dobre-se diante do Senhor. Nós temos essa palavra bendize e entendemos que ela é uma palavra de falar bem de Deus e também tem esse sentido, né? E aqui nós vemos o salmista falando bem, elogiando esse Deus maravilhoso através de todas as manifestações da natureza. Mas no hebraico a palavra bendize significa dobre os joelhos. Então, dobrar os joelhos tem a ver com dobrar o coração. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Nós vamos iniciar já nos dobrando diante do Senhor em adoração. Em oração e em adoração. Vamos consagrar essa noite para o nosso Deus, que é um Deus tão bondoso, tão misericordioso. Tem nos sustentado até aqui, né? Primeiro mês de um novo ano já está se acabando e o Senhor, em sua infinita misericórdia, tem nos dado vida, saúde, graça, não é verdade? Amém. Trabalho, fruto do trabalho. Amém. E também esse tempo de comunhão. É maravilhoso nós podermos nos reunir com Bíblias nas mãos, né? Podendo louvar o Senhor com liberdade, quando em outros lugares não existe essa possibilidade. Vamos orar então. Pai querido e amado, nós te somos muito gratos, Senhor, muito gratos, e queremos nos render a Ti, queremos nos dobrar a Ti nessa noite, queremos dobrar os nossos corações, as nossas mentes e Te dizer, Senhor, obrigado por tudo até aqui. Tu tens sido tão bom e nós queremos nesta noite juntos, como Teus filhos, como Tua congregação, Senhor, como aqueles que estão reunidos para Te honrar. Nós queremos entregar as nossas mentes, os nossos corações,
Queremos deixar toda a nossa preocupação de fora, Senhor, porque Tu cuidas das nossas bagagens. Quando Jesus diz, venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Ele está dizendo para nós largarmos as nossas bagagens aos pés dele e ele vai nos cuidar e nos direcionar. Que assim seja nesta noite e a partir deste dia na vida de todos nós aqui. Amém. Vamos adorar o nosso Deus com todas as nossas forças, de todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento. Amém?
Tu és bem-vindo, sim, Senhor, no nosso meio. Nós te recebemos para estar entre nós. Nós queremos realmente, Senhor, te entronizar neste lugar, declarando que Tu és o Senhor das nossas vidas e que existe sim um trono neste lugar, um trono de adoração totalmente a Ti. E nós queremos, Senhor, render-nos a Ti. Queremos entregar tudo para Ti, Senhor, porque nós ansiamos fazer o Teu querer, Senhor. Ansiamos viver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Ansiamos viver o Teu poder, a Tua graça, o poder do Teu amor, Senhor. Por isso, nós queremos nos render a Ti neste momento, em nome de Jesus.
rendemos a Ti, Senhor. Abrimos o nosso coração, a nossa mente, Senhor, deixando tudo, Senhor, à Tua disposição, para que Tu operes em nós o Teu querer. Te agradecemos, Senhor. Obrigado por tudo até aqui. Estamos aqui, Senhor, para Te adorar. Em nome de Jesus. Antes de nós orarmos pelas crianças, eu gostaria de orar pela Zane, que hoje está de aniversário. Zane vem cá, depois ela vai ter que sair mais cedo. Amém. Amém. Pai querido e amado, nós Te louvamos e Te bendizemos pela vida da Zane, Senhor. Obrigado por todos esses anos que nós temos caminhado juntos, Senhor. Tanto tempo que Tu tens nos permitido buscar a Ti, buscar o Teu querer, conhecer-Te mais e mais juntos, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Eu tenho visto, Senhor, aquilo que ela tem vivido, Senhor, a confiança que ela tem aprendido a desenvolver em Ti, a firmeza dos propósitos de viver segundo a Tua direção e segundo a Tua verdade. E nesse dia nós queremos abençoá-la com a Tua paz, Senhor, com a paz que excede todo entendimento, que ela receba, Senhor, de Ti aquela paz. Com a palavra do profeta Isaías que iniciamos nesse dia de hoje, o Senhor diz através do profeta Isaías que Ele conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia nele. E Ele diz: confiai, porque o Senhor é uma rocha eterna. Então sobre Ele nós podemos firmar os nossos pés. Então, Senhor, nós Te abençoamos para que Tu firmes os Teus pés nesta rocha que é inabalável, que é Jesus Cristo. Ele tem derramado bênçãos espirituais sobre a tua vida e tu has de vivenciar toda a graça que Ele tem reservado a ti. Em nome de Jesus, que seja um novo ano de grandes experiências com o nosso Senhor. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Amém? Então, agora vamos chamar as nossas crianças. Quem está aqui hoje? Não. Então, cadê a nossa pequebucha linda? Bem pequena. Amém, Senhor. Nós Te agradecemos pela vida desses dois meninos tão lindos, Senhor. Obrigado pela vida do Samuel, pela vida do André. Nós abençoamos os dois, Senhor, para que nesse dia abram o seu coração com toda a sinceridade própria de criança, com toda a singeleza que as crianças abrem o coração, que eles abrem o coração para receber a Tua palavra, a Tua verdade. E também a Maitê, Senhor, nós abençoamos com revelação de quem Tu és. Esse é o maior desejo de cada um, Senhor, de nós, é Te vislumbrar a Tua graça e o Teu poder, que assim seja. Abençoamos a Karine, que vai estar com as crianças essa noite. Obrigada, Senhor, que tudo aquilo que está no Teu coração para transmitir às crianças, que passe pela vida dela com graça, com poder, com autoridade, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Amém, gente. Como eu falei antes, gente, o nosso assunto de hoje fala de prostrar-se diante de Deus. Por que razão vou ministrar essa palavra hoje? Na quarta-feira da semana passada, eu fiz algo que eu não costumo fazer, que é encaminhar um vídeo de uma outra pessoa partilhando uma palavra
profética ou uma visão profética. Eu normalmente não faço isso, vocês sabem disso. Mas eu preciso explicar para vocês e colocar para vocês como Deus opera da mesma forma como nosso Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e como tudo aquilo que se viveu em tempos anteriores, o Senhor tem para nós vivermos da mesma maneira e até de uma forma além daquilo que está registrado, porque o próprio Jesus disse que nós viveríamos coisas ainda maiores do que aquelas que Ele fez. Então, eu quero vou colocar uma experiência minha de por que eu cheguei a mandar na quarta-feira aquele vídeo para vocês. Bom, o vídeo era, não sei se todas as pessoas viram, era um vídeo da pastora Ezenete, pastora da Igreja Batista da Lagoinha. O vídeo foi gravado durante uma conferência chamada Clamor pelas Nações, né? E era uma escola de clamor, na verdade, que acontece há muitos anos na Igreja Batista da Lagoinha, organizado pelo pastor Ricardo Robortella, e une pessoas que clamam pelas nações, pelo Brasil e por outras nações, que vivem neste país e que também vivem fora deste país. Eles se reúnem para interceder e para aprender a interceder. E a conferência é aberta, né, para todas as pessoas, mas normalmente aquelas que têm um chamado à intercessão são aquelas que participam. E neste dia pastora Zenete partilhou algo que havia acontecido com ela, uma visão profética que ela teve com relação a um ataque de hostes malignas espirituais sobre a nossa nação. Para quem não está acostumado a ouvir ou a ver ou a lidar com esse tipo de experiência, o relato dela era assustador, porque ela teve uma visão de uma grande mesa se expandindo por comando de um ser maligno, dizendo que era momento de um grande ataque para a nossa nação, né? Para a igreja da nossa nação. Porque o mal não quer atacar a nossa nação, ele quer atacar a igreja, porque é a igreja que pode fazer diferença na nação, né? Então, ela coloca uma visão que ela teve e dessa mesa onde muitas pessoas, muitos demônios estavam sentados ao redor e recebiam uma ordem de atacar a igreja brasileira, porque a igreja brasileira está, vamos dizer, acomodada, né? Não foi essa palavra que ela usou, mas é a que eu estou usando. Acomodada em termos de oração, em termos de intercessão. Então, dentro do que ela fala, que havia ordem dos demônios lá para atacar a igreja de uma maneira que a igreja não orasse de joelhos, que a igreja não se dobrasse diante do Senhor. E nessa visão, a fala que ela ouviu é de que é um pequeno grupo da igreja brasileira que se ajoelha diante do Senhor. Dobrar os joelhos literalmente, mas a partir de um dobrar do coração, né? Mas ela fala de um dobrar os joelhos literalmente. Então, era muito forte todo o relato dela, porque era como, olha, não tem problema aqueles que oram, mas não se dobram. E nós sabemos que a palavra de Deus fala de que Deus fala, essas pessoas me honram com os lábios, mas não com o coração. Então, o nosso coração, quando ele está rendido ao Senhor, ele nos leva a dobrar os joelhos diante de Deus. Por isso eu iniciei esse culto com o Salmo 104. Tanto o Salmo 103 quanto o Salmo 104, eles iniciam dando uma ordem para a alma. Bendize a minha alma o Senhor. E esse bendizer é
dobra os joelhos, minha alma. Ou seja, eu preciso ali, o salmista ele está dando uma ordem para a sua alma. Então, a nossa alma está sujeita às ordens que nós damos a ela. E isso, então, era algo dentro daquilo que a pastora Zenete transmitiu, que atacassem as casas de oração, que atacassem as reuniões de oração, trazendo perturbação simples, assim, perturbação dentro da casa, perturbação de um cachorro latindo, perturbações para que as pessoas não orassem, principalmente não tivessem paz para se ajoelhar e interceder. Por quê, gente? Por que é importante ajoelhar-se? Não é que nós só podemos orar de joelhos, podemos orar na posição que quisermos, desde que o nosso coração esteja rendido ao Senhor. Mas orar de joelhos tem um sentido de rendição, tem um sentido de prostrar-se, de dobrar-se, reconhecendo quem Deus é. Então, eu ouvi essa mensagem, quer dizer, na verdade, tudo começou com os estudos, com o direcionamento de palavra que Deus tem dado para nós aqui. No primeiro culto, quando voltamos aos cultos, a palavra que Deus me trouxe ao meu coração foi uma reflexão sobre nós ajuntarmos tesouros nos céus e não na terra. E vimos que ajuntar tesouros nos céus é devolver para Deus as bênçãos que nós temos recebido dele. Porque o céu só recebe o que é do céu. O céu não recebe o que é da terra. O céu recebe o que do céu veio e para o céu nós devolvemos. Como nós devolvemos? Vivenciando tudo aquilo, todas aquelas bênçãos, a bênção da salvação, a bênção da escolha, a bênção da adoção como filhos, a bênção de termos o selo do Espírito Santo e tantas outras bênçãos de termos uma semente de fé dentro do nosso coração. Todas essas bênçãos, como que nós vamos devolver para Deus? Quando nós levamos para as pessoas ao nosso redor. Porque tudo se trata de amar a Deus e amar ao próximo. Esse é o simbolismo da cruz. O amor desce nos nossos corações e nós estendemos os braços, como Jesus estendeu na cruz por nós, nós estendemos para ajudar as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Então, essa foi a primeira palavra que Deus nos deu para iniciarmos esse ano, para tirarmos os olhos do que é tesouro na terra, porque os tesouros na terra vão ser roubados, vão ser consumidos, e se não forem roubados ou consumidos, a verdade é que o dia que Deus nos recolher, nós não vamos levar nada, não tem gaveta no caixão, né? Como dizem. Então, não tem como carregar nada. Os tesouros que nós temos nos céus acumulados através dessas atitudes em relação a Deus e ao próximo, é isto que nós vamos receber lá como galardões e como recompensas. Então, falamos sobre isso. No segundo culto, nós falamos de quais são as bênçãos espirituais que nós recebemos, são inúmeras, mas vimos o texto de Efésios 1, do versículo 3 ao versículo 14, e ali listamos algumas das bênçãos que nós temos recebido de Deus, porque o texto começa dizendo, bendito o Senhor Deus, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Então, Ele nos tem abençoado. É algo contínuo. Continuamente nós estamos recebendo bênçãos do Senhor. E essas bênçãos nós continuamente devemos devolver a Ele, né? Nós também recebemos de Jesus a intercessão. Jesus vive à direita do Pai intercedendo por nós. Então, como nós vamos devolver? Também intercedendo pelas pessoas, assim como Ele intercede por nós, nós nos ajuntamos a Ele em intercessão por outras pessoas. Então, isso tudo Deus vem trabalhando no meu coração, gente. Isso tudo Deus vem movendo o meu coração. Eu não sei por vocês, se vocês convivem ou não, mas eu, como
tendo pessoas que pedem um conselho, que buscam uma ajuda. Existe muita gente passando por um sofrimento muito grande, desde o período de pandemia e agora com todas essas questões políticas que têm acontecido, essa situação no Brasil tão complicada que se está vivendo. As pessoas estão, o nível de depressão aumentou, o número de pessoas em depressão aumentou, o número de suicídios aumentou, o número de crianças com estado depressivo é uma coisa impressionante. Então, existe muita coisa ruim acontecendo. Então, eu tenho buscado a Deus, de que forma nós podemos ajudar. Porque nós temos uma verdade, gente. Nós temos o conhecimento de que Deus é um Deus de graça. Deus Pai é um Deus de amor que deu o seu Filho por nós. E o Filho deu a sua vida por nós. E Ele enviou o Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas. Então, como nós não vamos nos importar com o próximo? Como nós não vamos nos importar com essas pessoas? Mas o que fazer pelas pessoas? Então, eu vinha buscando tudo isso, gente, e pedindo a Deus que mostrasse, né, como ajuntar esses tesouros e como isso tudo. Ministrei essas bênçãos espirituais na segunda-feira da semana passada. Quando foi na terça-feira, eu recebi um telefonema da pastora Selma, todo mundo conhece, a pastora Selma esteve no culto, a pastora Selma Benjamin, que mora nos Estados Unidos. A pastora Selma teve uma experiência que ela estava tão empolgada, e ela me deu autorização para partilhar com todos vocês. Ela estava tão feliz que ela ligou para mim e disse: Luísa, eu preciso partilhar contigo algo, preciso que você partilhe com pessoas. Ela havia participado de umas conferências fora do estado onde ela mora em Los Angeles, e ela participou de um outro estado, de 2 conferências onde ela ministrou a palavra. E numa dessas conferências, uma pessoa veio falar com ela e pedir para ela orar por uma mulher que estava num estado de câncer terminal, com uma cirurgia gravíssima para ser feita, com o abdômen tomado por tumores. E ela entendeu que ela deveria ir orar pela pessoa, mas não ali naquele espaço público onde estava vendo a conferência, mas na casa da pessoa. E então, no dia seguinte, junto com a pessoa que a contactou, ela foi fazer uma visita na casa daquela mulher que era uma irmã de fé, era uma pessoa serva de Deus. E quando ela chegou, ela entendeu que ela devia ungir o abdômen da mulher e tocar nela. E isso foi feito. Então ela tocou no abdômen da mulher, ungiu e orou pedindo por cura. Voltou para a casa onde ela estava hospedada. A mulher no dia seguinte foi para o hospital, foi internada, foi para o centro cirúrgico, levou anestesia. Antes do procedimento cirúrgico, os médicos fizeram um determinado exame de imagem para localizar a posição dos tumores, para fazer a incisão no abdômen, e não tinha mais tumor. Nenhum tumor. Nenhum tumor. Os médicos, como ela havia tomado, a mulher havia tomado uma dose de anestesia grande, porque seria uma cirurgia grande, então ela teve que ficar na sala de recuperação até passar o efeito da anestesia. E quando voltou, o médico veio e disse: olha, vou lhe informar que a senhora não foi operada, porque não sabemos o que aconteceu. E contaram para ela. Ela disse: não, eu sei o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus me curou. Foi Jesus que... E, gente, é claro que a gente fica impactada. A pastora Selma, glória a Deus, a glória é dele. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque Deus continua fazendo milagres. E cadê os milagres no nosso meio? E aí nós estamos vendo crianças com depressão, nós estamos vendo pessoas se suicidando, nós estamos vendo
tantas coisas ruins acontecendo, pessoas extremamente depressivas. Onde está o poder de Deus que o Senhor diz que enviou e que está dentro de nós? Coincidentemente, nesta semana anterior aí, nós estávamos no Devocional Maná das manhãs, nós estávamos refletindo sobre o poder do toque de Jesus. Nós estávamos refletindo sobre as pessoas que foram tocadas por Jesus e as pessoas que tocaram Jesus e foram curadas, que nós temos os relatos todos no Evangelho. E eu falei, quando eu abri o estudo sobre o toque de Jesus, eu falei que o toque de Jesus hoje é através das nossas mãos. Então, isso aconteceu no domingo, eu falei isso. Na segunda, nós falamos sobre as bênçãos espirituais. Na terça, a pastora me liga dizendo que tocou na barriga da mulher e que a mulher ficou curada de um câncer que ela já estava agendado o tratamento de quimioterapia se ela sobrevivesse à cirurgia. E assim a mulher saiu do hospital, passada anestesia, sem nenhum problema. Então eu fiquei maravilhada com isso. Eu só podia cair de joelhos diante de Deus e dizer: Senhor, obrigado, obrigada, porque Tu continuas fazendo milagres. Isso traz uma renovação de fé para nós, né? Não é que só acreditamos por causa de milagres, mas se Deus continua fazendo milagres hoje, Ele vai fazer. Basta que nós nos disponhamos a tocar nas pessoas, a orar pelas pessoas, a nos render a Ele, dizendo: eis-me aqui, não é verdade? Bom, aí, diante de tudo isso, né, eu clamei ao Senhor, disse: Senhor, o que é que nós, como igreja, podemos fazer neste tempo em que estamos vivendo? O que nós aqui, nós temos estudado a palavra de Deus, temos buscado, temos orado aqui pelas manhãs. O que mais nós podemos fazer? Terça-feira foi a conversa da pastora Selma. Quarta-feira nós nos reunimos às 6 horas da manhã aqui para a oração. E quando às 5 horas eu acordei, vinha assim na minha memória: todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará. E aí eu disse: tá, Senhor, o que Tu queres com isso? O que Tu queres comigo com relação a todo joelho se dobrará? Aí viemos aqui para orar e eu entendi, quando começamos a orar, que era para eu interceder pela nação brasileira, para que os joelhos se dobrassem, principalmente daqueles que creem em Deus que é poderoso. Então, na quarta-feira pela manhã, eu orei aqui, os irmãos aqui que fazem parte da oração, são testemunhas, eu orei pedindo a Deus que se concretizasse essa palavra, porque a palavra já foi liberada. Deus já disse que Ele deu um nome para Jesus, acima de todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Isso está lá. E este texto que está em Efésios 2, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus não julgou ser algo especial ou Ele ser Deus. Ele se esvaziou de si mesmo, se tornou o homem, foi reconhecido em figura humana e se humilhou, até sendo obediente até a morte e morte de cruz. Vocês sabem que a palavra humilhar, humilhar-se, no hebraico, é dobrar os joelhos? Uma das palavras que é traduzida para nós é dobrar os joelhos. Então, gente, aí oramos aqui, eu orei pela nação, pedindo que realmente nós nos dobremos diante de Deus, pedindo a misericórdia dele, né? Reconhecendo que só podemos contar com Ele, nós não podemos contar com nenhuma outra pessoa. E se nós estivermos com Ele e com o coração limpo diante dele, nós seremos guardados. Pode o mundo desmoronar lá fora, que nós seremos guardados.
assim como essa mulher, que tinha uma sentença de morte praticamente, foi curada. Então, isso tudo aconteceu daí quarta-feira pela manhã. Orei essa palavra. Às 10 horas da manhã, alguém mandou esse vídeo da pastora Zenete para mim, onde ela fala em dobrar os joelhos. Eu não vi o vídeo às 10 horas, porque durante aquela manhã não pude ver. Quando eu fui olhar o celular, tinha 3 pessoas diferentes, pessoas que eu tenho relacionamento e que tenho confiança naquilo que me encaminham. E as 3 tinham me mandado o mesmo vídeo. E aí eu só fui ver pelas 2 horas da tarde. E aí quando eu vi, eu disse, não é coincidência. Para nós que vivemos no reino de Deus, não existe coincidência. Existe providência de Deus, existe o Senhor Deus falando conosco, o Senhor Deus nos instruindo através de tudo que está acontecendo. Por isso, nós precisamos estar atentos. Por isso, a palavra de Deus lá em Efésios 4 diz para nós não nos embriagarmos com o vinho, né, ou com os prazeres. Por quê? Porque nós vamos deixar de perceber as coisas, os sinais que Deus está nos dando. Então, para mim ficou claro que eu precisaria partilhar com vocês. A escolha é de cada um, gente. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que se ajoelhar e passar a orar de joelho. Eu estou transmitindo algo que Deus falou comigo e que eu creio que é tempo de nós vivermos. Mas todas as pessoas são livres. O Senhor não põe peso, não põe jugo em ninguém. O jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Então, a escolha é nossa. Amém? Mas então, por isso, toda essa explicação para vocês entenderem por que eu mandei aquele vídeo que eu não costumo enviar. E visão aberta foi o que ela teve. Não sei se essa linguagem é algo que vocês têm compreensão, mas eu creio porque eu tenho visões abertas. Uma visão aberta é você enxergar o mundo espiritual. Então, já tive diversas experiências nesse sentido, e então é algo que eu sei que existe. Às vezes as pessoas acham exagerado porque não tem esse tipo de experiência, não sei quantas pessoas têm ou não têm, existem muitas experiências espirituais que nós podemos ter, então eu sou bastante cautelosa com isso. Já tive diversas situações de estar orando junto com mais uma irmã por uma terceira pessoa que estava enferma ou que estava com algum problema, e Deus mostra claramente a situação para mim. Então, vem tanto como uma impressão no meu coração, como vem eu chegar a ver um rosto, uma pessoa que influenciou aquela circunstância. Então, isso de fato existe, e é por essa razão também que eu dei crédito pela pessoa que ela é. A pastora Zenete é uma mulher de intercessão, não falaria como ela diz no vídeo ali, ela não falaria se não tivesse uma confirmação, e ela recebeu uma confirmação de uma outra pessoa para ela levar naquela conferência para líderes e pessoas aquela informação. Então, da mesma maneira eu faço isso com vocês hoje. Então, nós vamos hoje, para não ficar uma coisa com entendimento raso, vamos buscar entender o que significa dobrar os joelhos diante do Senhor, o que significa ajoelhar-se, o que significa curvar-se, o que significa prostrar-se. Todas essas palavras são sinônimas que aparecem na Bíblia desde o Gênesis. A primeira vez que aparece a palavra prostrar-se, o que é prostrar-se, gente? Prostrar-se é dobrar os joelhos e se curvar no chão, né? Pôr a cabeça no chão. Isso é um prostrar-se. Então, existe, desde do capítulo 18 de Gênesis, lá Abraão se prostra diante daqueles seres angelicais lá, aqueles homens celestiais que apareceram para anunciar que ele seria pai.
Ali ele se prostra. Então, existe esse prostrar-se em reconhecimento a uma autoridade, o prostrar-se dizendo: eis-me aqui, estou à tua disposição, eis-me aqui para fazer a sua vontade. Amém? Então, do Gênesis ao Apocalipse, nós vamos ver, hoje vamos ver, só no Antigo Testamento existem 170 versículos bíblicos com a expressão dobrar-se, ou prostrar-se, ou ajoelhar-se. E aí, mais um ponto que eu queria colocar para vocês, que também mexeu com o meu coração, é que eu estava fazendo exercício na clínica onde eu faço exercício e vendo um vídeo de uma viagem turística para o Marrocos. E o guia, ou quer dizer, o repórter que estava fazendo a viagem, ele escolheu ir para o Marrocos no período do Ramadã. Vocês sabem o que é Ramadã? Ramadã é aquele período em que os muçulmanos, de fé islâmica, eles, durante 40 dias, eles fazem jejum do nascer do sol até o pôr do sol. Não bebem água e não comem nada, absolutamente nada. Durante 40 dias eles fazem, a vida é normal, eles continuam com o seu trabalho, continuam com tudo normal, mas eles guardam esses 40 todos os anos. E segundo as leis, os pilares do islamismo, eles têm que orar 5 vezes ao dia, prostrados. Então, gente, quando esse repórter turístico, ele passou esse dia, ele escolheu passar um dia com uma família muçulmana, um dia de Ramadã. E aí ele acompanhou, e todos, ele não se prostrava, porque não crê em Alá, nem em Maomé, mas ele acompanhou aquele senhor que o recebeu e a sua família, e essas pessoas 5 vezes ao dia, elas paravam o que estavam fazendo nos horários lá que toca o sinal nos minaretes, e eles são chamados aonde quer que eles estejam. Eles dobram, enrolam um tapete no chão, e ali eles se dobram e eles oram para Alá. Que Alá não é Deus, um Deus, né? Não o Deus. Alá não tem filho, diz o islamismo. O nosso Deus é um Deus que é Pai. E nós, o que fazemos? Nós nos dobramos diante do nosso Senhor. Nós oramos de que maneira? Na hora de dormir, na hora de comer, ou na hora que sai da cama, ou nenhuma dessas horas, ou só quando tem um problema, ou só quando precisa de ajuda? Qual é a nossa vida de oração, que é adoração, não só oração, que é petição? Então, eu trouxe aqui para vocês hoje algumas. Então, só para nós gravarmos, dobrar os joelhos, biblicamente falando, é algo que começa no nosso interior, é de dentro para fora, porque o Senhor quer ver o que se passa no nosso coração. Vamos lá, Salmo 51, versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então, o que o Senhor quer, Ele conhece o nosso coração, e o que Ele quer ver em nós é um coração quebrantado, ou seja, um coração que se rende, um coração que se prostra, um coração que reconhece quem é o nosso Deus. Será que nós reconhecemos verdadeiramente no nosso dia a dia quem é o nosso Deus? Faça um paralelo àquelas pessoas que creem num Deus que pede a vida
Porque vocês sabem que os muçulmanos têm aqueles homens bomba, não tem? Não tem aquelas pessoas que eles acham que eles honram o Deus deles, eles entendem isso, dando a vida deles. O nosso Deus deu a vida por nós e não nos pede. Não, ele não quer sacrifício. Ele quer um coração que se rende a Ele, que reconhece quem Ele é. E quem é Jesus? Jesus está acima de todo principado e de toda potestade. Lá, lemos ainda isso na outra semana, está lá em Colossenses, no capítulo 1, no Novo Testamento, no versículo... Colossenses 1, do versículo 13 em diante, diz assim, do versículo 15 em diante: este é a imagem, Jesus, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele está acima de todas as coisas. Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus soberano. Jesus está acima de todo principado e de toda potestade. Ele venceu o mal e ele venceu até a morte. Este é o nosso Deus, gente. Então, dobrar os joelhos é um sinal de eu reconheço quem Deus é e eu quero entregar o meu coração para Ele, eu quero entregar a minha vida para Ele. Dobrar os joelhos é um sinal de submissão, gente. É um sinal de rendição, é um sinal de dependência. Eu me ajoelho dizendo: Senhor, eu não sou nada diante da Tua grandeza. Nós vimos a grandeza de Deus que nos é mostrada na natureza, não é verdade? Nós não temos poder sobre ventos e tempestades, essas chuvas que têm vindo, essas ventanias, essas tempestades, nós não temos poder sobre nada disso, mas o nosso Deus tem. Jesus acalmou a tempestade, e se nós orarmos, Ele faz parar, porque Ele faz de acordo com o que os seus filhos dizem: Senhor, nós precisamos de Ti. Então, por isso, eu digo para vocês, não temos que temer a visão profética que a irmã manifestou naquele vídeo, mas nós temos que olhar para aquilo, para aquele comunicado, como um alerta para nós. Nós temos um Senhor que é soberano sobre todas as coisas. E só precisamos reconhecer e nos dobrar realmente diante dele. Não é uma postura física o dobrar os joelhos. Não é uma manifestação religiosa. Existem até determinados lugares em que as pessoas só admitem oração de joelho, na verdade. Tem até barbaridades nesse sentido. Mas também não é uma forma de obter algo de Deus. Dobrar os joelhos é uma atitude que começa no coração, porque a postura do coração é muito mais importante do que a posição do corpo. Mas a posição do corpo mostra a rendição. Vocês já viram quando alguém é preso? Quando eles dão um comunicado de prisão, o que eles fazem com a pessoa? Você vê, ele bota a mão. Eles não ficam nessa. Essa é a posição de rendição, essa é a posição de entrega, essa é a posição de dizer: eu me submeto, a partir de agora eu não tenho mais resistência a nada. Então, o dobrar os joelhos diante do Senhor tem esse sentido, né? E por toda a Bíblia nós vemos isso, como eu falei, desde o Gênesis até o Apocalipse nós vemos. Então vamos ver alguns textos no Antigo Testamento,
Vamos ver no Salmo, vamos pegar o Salmo 103, já vimos o 104, e depois nós vamos para um outro texto que passamos muito tempo orando por ele com relação ao Brasil, mas vamos procurar ter um entendimento diferente. Salmo 103 é um salmo bastante conhecido, é um salmo que a gente ama, porque ele fala de bênçãos também, fala da misericórdia de Deus e das bênçãos dele. Diz assim, ó, o salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Amém? Nós vamos parar aqui. Só esses aspectos aqui de bênçãos que nós recebemos de Deus a cada dia já são motivo para nós darmos ordem para a nossa alma. Dobre-se diante do Senhor. Mas agora eu quero convidar vocês para nós irmos para um texto que está lá em 2 Crônicas. Nós oramos durante muito tempo e talvez alguns ainda estejam orando. Aquele 2 Crônicas 7:14. Alguém sabe? Qual é o texto? Se o povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar de tudo, né? E se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei a sua terra, perdoarei os seus pecados, eu sararei a terra. sararei a sua terra. Então, isso oramos muito pela nação brasileira, mas vamos um pouquinho antes. Essa é uma oração de Salomão, né? Vamos lá no 2 Crônicas 6. Quando Salomão acaba de construir o templo e de colocar todos os aparatos dentro do templo conforme Deus havia determinado, né? Vamos para o versículo 12, capítulo 6, versículo 12. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos, porque Salomão tinha feito uma tribuna de bronze de 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura, e a pusera no meio do pátio. Pôs-se em pé sobre ela e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, estendendo as mãos para os céus, e disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra, como tu guardas a aliança e a misericórdia a teus servos que de todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste pessoalmente, o disseste e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contando que teus filhos guardem o seu caminho para andarem na lei diante de mim, como tu andaste. Então, o que aconteceu? Salomão construiu o templo conforme a orientação que Deus havia dado para Davi, com todo o material que Davi, seu pai, conseguiu. Salomão construiu o templo, e neste momento aqui é um momento de consagração do templo. E o que ele faz? Qual é a atitude dele para orar? Ele ajoelha-se diante de toda a congregação, de todo o povo, e dobra os seus joelhos, e ali ele ora a Deus. Então, o ajoelhar-se tem a ver com oração, tem a ver com adoração, tem a ver com intercessão. Em todas essas circunstâncias, a Bíblia nos mostra
mostra que nós devemos ter essa atitude de dobrar o coração e dobrar os joelhos. Então, Salomão faz essa consagração, faz esta oração, e aí ele vai falando sobre todos os pedidos dele. Vocês precisam ler o capítulo inteiro, 6, para ver tudo que ele pede pelo povo, pelas orações que se fizeram naquele lugar. No versículo 40 ele diz: ó Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos às orações que se fizeram neste lugar. Então, era um lugar que ele estava consagrando, e ali ele estava intercedendo pelo povo. Ele faz diversas colocações e pede que todas as orações que forem feitas naquele lugar, dentro com aquele mesmo coração que ele estava fazendo, que o Senhor ouvisse. E aí, gente, o que acontece? A glória de Deus enche o templo. Nós queremos ver a glória manifesta de Deus, queremos ver os sinais sobrenaturais de Deus, queremos ver os milagres, como a pastora Selma teve a oportunidade de ver este tipo de milagre e tantos outros. Queremos ver o paralítico andar, o surdo ouvir, o cego ver, o endemoniado ser liberto pela palavra de Deus. Queremos ver sim. Gente, cada vez o ataque do inimigo é maior sobre as pessoas. Cada vez o mundo está mais contaminado pelo mal. Mas nós temos a possibilidade de levar para as pessoas a grandeza desse nosso Deus. Então, quando a glória de Deus enche o templo, o que aconteceu? Os sacerdotes não conseguiram ficar em pé, nem sequer conseguiram entrar mais adentro no templo. Tamanha era a presença de Deus. E é isso que nós precisamos ansiar aqui quando nos reunirmos, para estarmos cheios da graça de Deus, para sairmos cheios da graça e do poder de Deus e vivenciarmos tudo isso que Ele nos prometeu e que Ele quer derramar sobre nós. Então, neste momento, quando há essa situação toda de consagração do templo, essa glória de Deus manifesta, aí, neste momento, versículo 11 do capítulo 7, assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Gente, a palavra humilhar, que está aqui nesse versículo que conhecemos, muitos sabem de cor, é dobre o joelho. Porque dobrar o joelho significa humilhar-se. Dobrar o joelho significa reconhecer a nossa pequenez diante da grandeza de Deus. Reconhecer o quanto nós somos carentes da misericórdia dEle, da sua bondade, da sua graça, da manifestação da sua glória nas nossas vidas. Nós carecemos da manifestação da glória de Deus nesta nação. Nós carecemos nas nossas famílias, no meio onde convivemos, nós carecemos. E eu digo para vocês, eu quero ver a manifestação da glória de Deus nesta cidade, porque Deus me deu essa palavra, de que um dia o conhecimento da glória dele cobriria esta cidade como as águas cobrem o mar.
Essa palavra eu recebi de Deus quando estava orando por Brusque no ano de 94 para 95. Eu pedi uma palavra para interceder por Brusque. Gente, quantos anos já se passaram? Eu quero ver acontecer, mas nós precisamos nos render ao Senhor. Precisamos nos dobrar, precisamos não nos distrair. Nós estamos sendo talvez um pouco negligentes diante da grandeza do nosso Deus. Se aquelas pessoas que têm um Deus que pede a vida delas, que tem um Deus que pede sacrifícios para eles, essas pessoas não se importam de fazer, nós que temos o Deus que fez sacrifício por nós, nós tratamos com leviandade. Nós precisamos nos conscientizar de que Deus tem grandes coisas para nós, mas Ele quer corações e vidas rendidas a Ele, assim como se rendeu Salomão, assim como se renderam outros diante dele. Então, continuando aqui, essa palavra de 2 Crônicas fala de oração. Ele dobrou os joelhos para orar. A oração dele foi ouvida, mas lembre-se que o coração de Salomão era um coração desejoso de ser compreensivo para com as pessoas. Ele pensava nas pessoas. Quando Salomão pediu, nós conhecemos o texto e todos falam da sabedoria de Salomão. Salomão não pediu sabedoria. Salomão pediu um coração compreensivo para entender as pessoas e poder julgar entre o bem e o mal em favor das pessoas. E Deus então lhe deu a sabedoria do alto para ele fazer isso. Então, este jovem, que na época era um jovem quando pediu isso para Deus, este jovem se dobrou diante de Deus. E então a oração dele foi ouvida, a glória de Deus se manifestou, e depois a promessa de Deus veio de que sararia toda a terra. Bastava que o povo, não era agora só o governante, era o povo. Então, todos nós não gostamos de nos chamar de povo de Deus, né? É tão bom saber que somos povo de Deus, que temos as bênçãos derramadas sobre nós continuamente. Mas nós precisamos viver como povo de Deus. Como é que Jesus vivia, gente? Jesus se prostrou diante do Pai ou não? Jesus, homem, que veio para nos deixar o exemplo. Eu vou pegar só um texto. Segundo, Marcos 14, versículos 35 e 36, é um texto bastante conhecido dos evangelhos, está nos 3 evangelhos sinóticos. E ele fala do momento... 13. 14, 35 e 36. Jesus no Getsemane. Lembram lá da história? Jesus, então, eles foram para um lugar, versículo 32, chamado Getsemane, e ali chegando, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Marcos, capítulo 14, do versículo 32 e 33, eu estou lendo. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Jesus prostrou-se para orar, para que a vontade dele não fosse feita, e sim a vontade do Pai. Quantas vezes nós queremos que a vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas, mas a nossa vontade grita muito mais alto. De que maneira nós vamos vencer a nossa vontade? Nos dobrando diante do Senhor. Gente, não existe. Tem pessoas que não conseguem ficar de joelho muito tempo. Ah, dói o joelho. Ah, eu não sei. Tudo é uma questão de hábito, é uma questão de desenvolvermos este hábito.
e de termos a consciência de que estamos ali, Deus está nos vendo que estamos com o coração rendido a Ele, dizendo, não se cumpra a minha vontade, mas sim a tua vontade. Ali foi o momento, nós já conversamos sobre isso em outra ocasião, este foi um momento de tremenda angústia de Jesus. Por quê? Porque o Pai iria abandoná-lo. Ele sabia que ele tinha que ir para a cruz, que na cruz ele iria sozinho e que naquela cruz ele ficaria também distante do Pai. Era este o sofrimento, não eram tanto os cravos nas mãos, nos pés ou a coroa de espinho, como o abandono de Deus. Então, a vontade dele não era passar por isso como homem, mas a vontade de Deus era que ele passasse para que todos nós hoje tivéssemos o que nós temos, a liberdade de adorá-lo na posição que nós queremos, quando queremos, da forma que queremos. Mas a Bíblia é o nosso manual, na verdade. A Bíblia é o que nos ensina. Vamos ver ainda mais uma pessoa no Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Nós temos falado sobre a carta aos Efésios e vamos falar muito este ano sobre a carta aos Efésios. Carta aos Efésios, no capítulo 3, um texto que nas nossas reuniões de oração muitas vezes nós oramos. O apóstolo Paulo está em intercessão pelos Efésios. E ali ele diz, tem algumas pessoas aí que sabem de cor, que oram sempre. Capítulo 3, versículo 14, quando o apóstolo Paulo fala que o Evangelho é para todos, que a igreja é uma só, formada por aqueles que se rendem a Jesus, aqueles que recebem a Jesus como Senhor no seu coração, não importa se são gentios ou se são judeus. Diante dessa maravilha, o apóstolo Paulo diz no versículo 14, por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, Ele vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Esta é uma oração de intercessão. Então nós vemos aqui o dobrar o joelho para fazer uma oração não mais em benefício próprio, não mais para, como Jesus fez ali, para que a vontade dele não fosse feita, mas em intercessão por outras pessoas. O apóstolo Paulo ali está orando por toda aquela comunidade dos Efésios, toda aquela igreja da cidade de Éfeso, pedindo para que todos eles tenham essa experiência de provar a grandeza do amor de Deus. Mais um texto no Novo Testamento, nós vamos ler Mateus 5, capítulo 5, versículo 3. O chamado Sermão da Montanha, Sermão do Monte. Jesus sobe ao monte, se assenta com os seus discípulos e passa a ensiná-los. E o primeiro ensino dele para os seus discípulos nesse momento é: bem-aventurados, ou seja, felizes, mais do que felizes, são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humilde de espírito é aquele que se rende, é aquele que reconhece que precisa do Senhor, que precisa da graça do Senhor, que precisa do Senhor em todos os momentos, que precisa de Deus para poder prosseguir na sua vida.
não é humilde de pobre materialmente, gente. Esta humildade aqui, como eu disse para vocês, aqui já é a língua grega, uma outra palavra, mas ela tem também esse sentido de rendição, de dobrar-se, de curvar-se diante de Deus. Então, os humildes de espírito são aqueles que têm no seu espírito o conhecimento e o entendimento de que não são nada sem o Senhor. É como nós, não somos nada, espiritualmente falando, sem o Senhor. Mas quando nós somos rendidos a Ele, nós temos tanto o nosso espírito fortalecido, fortificado, e isso tudo reflete nas outras áreas da nossa vida, conforme a bondade do Senhor. Amém. E agora, aqui tem uma tradução pode falar? Que fala assim: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, Uhum. o reino do céu é delas. Isso. Então, espiritualmente pobre, porque sem o Espírito Santo, o nosso espírito não é vivificado. O nosso espírito está morto, então ele não tem, né? Lembram lá, desde o pecado do Éden, qual foi a separação? A separação foi física, sim. Adão e Eva, depois do pecado, saíram do jardim, mas muito mais grave do que sair do jardim foi sair da presença do Senhor. Então, ali, espiritualmente, eles ficaram mortos, porque não eram mais alimentados pelo Espírito de Deus, né? Então, felizes são os humildes de espírito, aqueles que se dobram diante do Senhor. E agora, o último texto que nós vamos ler, ele está no Evangelho de Mateus, no capítulo 19. E aí, depois eu vou pedir para o Walter me dar uma mãozinha. 19. Do 19, no versículo 16, existe um encontro entre um jovem rico e Jesus. Então, o jovem rico diz: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: Por que perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Agora vamos aonde eu quero chegar. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Por que eu estou falando sobre este texto, gente? Porque isso tem a ver com o ajoelhar-se. O rico tinha um Deus, que era a riqueza, que eram os bens que ele possuía. E ele não... Jesus disse para ele: vai, vende tudo o que tens e me segue. Então ele teria que se desfazer daquilo que era o que regia a vida dele. Segurança? Era o que lhe dava segurança, sim, mas era o que regia a vida dele, era o Deus da vida dele. Ele guardava mandamentos, ele conhecia os mandamentos, quer dizer, ele era uma pessoa religiosa, mas o Deus dele não era o Deus Todo-Poderoso, apesar de ele ser religioso. O Deus dele eram os bens que ele tinha. E aí então Jesus fala da dificuldade de um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque geralmente as pessoas confiam na sua riqueza. Quando a gente tem a facilidade, eu sempre me lembro da Ivete falando, quando a gente tem a facilidade, por exemplo, de um seguro médico, né? Seguro de saúde, a gente corre para o médico e não corre para Deus quando tem uma enfermidade.
Porque a gente tem o seguro. Então eu vou primeiro correr para o médico e não primeiro correr para Deus. Por que haviam tantos milagres naquela época? Porque as pessoas não tinham acesso aos médicos, na verdade. Então elas corriam para o Deus que elas criam ser o Deus que se manifestava como cura. Né? Então aqui eu queria falar para vocês a respeito do buraco da agulha. Então, aqui diz que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, pelo buraco de agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Como será? Será que é literal essa frase? Será que realmente está se referindo a uma agulha, um buraco de agulha diante de um camelo? O que isso significa? Existem algumas versões, algumas explicações para esse texto. Mas quando nós estivemos em Israel, Walter, coloca aqui para mim, por favor. Quando nós estivemos em Israel, nós fizemos diversos passeios e diversas visitas, e nós lá tivemos a oportunidade de ser guiados pelo Rodrigo, que na época, Rodrigo Cardoso, muitos de vocês conhecem. O Rodrigo estava fazendo curso de história do povo hebreu e do povo judeu, e também para guia turístico. Hoje ele trabalha como guia turístico, mostrando a história, né, do povo e também toda a história de Israel. E vocês sabem que Israel, que a Jerusalém antiga, era uma cidade murada. Todo mundo sabe isso, né? Porque os muros eram a proteção, tinha diversos portões, como tem lá, está lá ainda, né? A cidade velha com os portões, e esses portões eram abertos para que as pessoas saíssem para as suas viagens, para os seus trabalhos, e no final do dia elas voltavam e o portão se fechava antes do escurecer. Mas se houvesse um retardatário, uma pessoa que se atrasasse durante a viagem e chegasse o portão, os portões grandes estivessem fechados, existe lá uma pequena entrada lateral chamada buraco da agulha. E essa entrada, pode mostrar aí, Walter? O Walter está lá nela. Aí. Este é o tamanho. Esse é o tamanho. Então, ninguém conseguiria entrar por essa passagem lateral para os retardatários se não tirasse toda a bagagem e se não se ajoelhasse. O camelo se ajoelha. O camelo, imagina o camelo passar ali, gente, a altura de um camelo, né? E o camelo vinha com todas as bagagens. Então eles tinham que tirar tudo, passar as bagagens, e o camelo tinha que estar de joelhos para poder passar pelo buraco da agulha. Essa é a comparação. Então, quando a gente esteve lá e viu isso, foi algo muito, muito, muito marcante. É muito bom de você visualizar as coisas, porque delas ficam gravadas. Quando a gente lê, parece tão estranho comparar buraco de agulha com camelo, né? Parece que não tem sentido, mas tudo tem sentido na Bíblia. Então, gente, a pessoa não conhece a história. Né? Então, por isso a importância de nós conhecermos a história, de termos esse interesse de ter conhecimento. Por isso, o profeta diz que o povo padece por falta de conhecimento da Bíblia, conhecimento do contexto histórico dos textos, dos termos usados. Né? Então, amados irmãos, eu estou falando isso porque nós precisamos nos dobrar. Amém. Precisamos deixar as nossas bagagens diante de Deus. O Senhor não está pedindo para ninguém vender os seus bens, tá? O Senhor não está interessado no dinheiro de ninguém. O Senhor está interessado no nosso coração. Porque se nós temos trabalho, se temos o pagamento do trabalho, se temos recursos, se temos casa, é porque Deus permite que a gente tenha. Mas isso não pode ser o nosso Deus. E isso não pode impedir que a gente se dobre diante do Senhor. Amém. 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 Obrigada.
Então, quando nós dobramos os joelhos, gente, para orar, nós nos esvaziamos de nós mesmos. Então não adianta fazer aquela oraçãozinha pensando no dia de amanhã, pensando no que está acontecendo lá fora, pensando no trabalho, pensando... Não, no momento. Por isso a palavra, Jesus ensinou que quando for orar, entra no teu quarto e fecha a porta. Mais do que um espaço físico, é a gente entrar nessa dimensão de presença de Deus. É isso que nós precisamos. E ali, neste lugar, a gente se dobra. Ali, nesse lugar, a gente se rende. Então, dobrar os joelhos tem a ver com uma postura de reconhecimento e de total entrega da nossa vida a Deus. E é este o tempo, gente. É tempo de nós avançarmos como soldados. Vocês já ouviram a expressão de que o exército de Deus é formado por soldados que avançam de joelhos? Eles não avançam marchando. A marcha do soldado no exército de Deus é de joelhos. Porque se não romper primeiro nos céus, não vai vir para a terra. Tudo vem do céu para a terra. Então, se vai haver um fortalecimento para nós, se vai haver uma possibilidade de vivermos nesses tempos tão conturbados na nossa nação, tão conturbados dentro da igreja, porque também a igreja, infelizmente, a igreja de Jesus Cristo também está passando por uma situação complicada em termos gerais, porque existe um evangelho distorcido sendo pregado, não mais cristocêntrico, um evangelho humanista, centrado nas dores do ser humano, centrado mais na necessidade humana, física e material, do que na necessidade espiritual de coração. Então, é tempo de nós nos dobrarmos. Amém? Então, gente, continuando nas situações em que Deus vai falando e ligando as histórias e os acontecimentos, diante de tudo isso, a Karine tem um testemunho para dar. A Karine pode. Amém. Quer o microfone? Não precisa. Então, eu compartilhei no nosso grupo de terça-feira das mulheres que quando eu vi aquele vídeo que a pastora colocou, da pastora Zenete, né? Assim, a gente sempre tem que trazer para nossa vida, né? O que eu posso melhorar nisso? O que Deus quer me tratar nisso, né? E aí, Deus me mostrou assim, como a gente, muitas coisas têm se perdido, como a pastora falou, né? Com a modernidade, as coisas novas e algumas práticas antigas da palavra, infelizmente a gente vai deixando de lado, né? E quando a gente era pequena, que a gente chegava na igreja, todo mundo se ajoelhava, né? As pessoas entravam dentro da igreja, seja católica, seja evangélica, as pessoas se ajoelhavam e tinham seu momento com Deus, assim, né? Como quando a gente chega aqui, a gente cumprimenta as pessoas, é como se a gente cumprimentasse a Deus, assim, né? E algo que a gente perde, essa é a realidade, né? A gente até tem o hábito, por exemplo, de manhã eu tenho o hábito de orar de joelhos com o André, mas à noite não, né? E aí eu perguntei assim para Deus, assim, né? O porquê que a gente orar de joelhos? E me veio assim a imagem de um soldado, e me veio aquele louvor que fala assim, ó, rendido estou, né? E quando eu pensei nessa frase, rendido estou, me veio a imagem de um soldado que se prostrando, se ajoelhando diante do soldado que venceu a batalha. E se a gente for ler, eu gosto muito de ler Reis e Crônicas, né, os livros da história das batalhas, de Samuel, de Josué também, e a gente vê isso, que quando eles chegavam diante de um povo, o povo de Deus, quando ele avançava, por exemplo, em Jericó, quando eles chegaram em Jericó, o povo que era rendido, né, se tornava então servo do povo que estava conquistando. E aí o que Deus ministrou no meu coração, que eu compartilhei, que a pastora pediu para mim trazer, é que quando um soldado se rendia ao soldado vencedor, ele entregava a sua vida. E Jesus venceu.
Então, né, quando a gente se coloca de joelhos, é como se a gente estivesse falando para Jesus que Ele é o vencedor, a minha vida é tua, me toma como teu servo, né? A partir de agora eu vou trabalhar para o teu reino, né? Para a tua obra, né? E eu vejo que quando a gente... E aí compartilhei isso com o Charles, e aí o Charles falou uma frase bem interessante, que ele disse assim: só se colocar de joelhos já é uma oração, né? O ato da gente se prostrar diante do Senhor, quando a gente acorda, já é uma oração, né? E quando comecei a pensar nisso, nessas batalhas que os soldados se rendiam ao vitorioso e se tornavam servos, me veio muito forte a história de Raabe, né? Que, poxa, ela era uma prostituta, né? Mas ela reconheceu a vitória do povo de Deus, e aí que entra uma grande diferença, né? Às vezes a gente tem a ideia de ser servo, principalmente quem era filho de empregados domésticos, como eu, a minha mãe foi a vida toda empregada doméstica. Às vezes a gente tem uma ideia errada de servo, né? De uma opressão sobre o servo, né? Mas quando a gente vê a história de Raabe, não foi assim. Ela se dispôs aos que venceram a batalha e ela se botou a serviço do povo de Deus, e a gente vê que ela foi aceita. Porque a gente não acha que ela era uma prostituta, a Bíblia fala que ela era uma prostituta. E se a gente for, ela foi tão bem aceita na comunidade e no servir ao povo de Deus, que ela não foi humilhada, ela não foi rejeitada, não. Ela foi amparada, acolhida naquela nova família, ela se casou e ela foi mãe de Boaz, que foi quem casou com Ruth, né? Talvez por isso Boaz recebeu tão bem Ruth, porque ele viu a mãe dele sendo bem recebida. E a Bíblia fala que Boaz era um homem poderoso, então imagina a mãe dele, né? Se ele era um homem assim. Então que a gente possa se render ao Senhor, isso que Deus trouxe pro meu coração. Realmente se ajoelhar literalmente, rendendo a nossa vida a serviço do reino de Deus, né? E entender que isso não é algo ruim, né? Que a gente vai ser acolhido nesse reino do Senhor, e que assim como Deus chamou Raabe com um propósito, não só para ela, mas para a sua descendência, como Boaz, depois com Ruth, que a nossa descendência, através do nosso exemplo de se render ao Senhor, de se ajoelhar, porque quem é mãe aqui que ajoelha para orar já teve essa experiência de eles também se ajoelharem, né? Então é algo que a nossa atitude de rendição ao Senhor, ela vai além da nossa vida, ela alcança toda a nossa família, a nossa geração. Amém. Obrigada. Então, amados, vamos agora orar a Deus e entregar os nossos corações e as nossas mentes com essa palavra, para que a gente possa refletir sobre tudo que foi dito. E enquanto o louvor vai tocar, pense nas palavras desse louvor de uma forma diferente, entendendo a partir de tudo que nos foi ministrado hoje pelo Espírito Santo. Pai querido e Pai amado, nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti em oração, aqui, Senhor, neste lugar, expressando a nossa gratidão pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos, pelo tanto que Tu falas com o Teu corpo, pelo tanto que Tu nos mostra que o Teu corpo, o corpo de Cristo, é totalmente interligado. E as coisas que acontecem, às vezes, com pessoas distantes de nós, mas que fazem parte desse mesmo corpo, trazem algo para nos complementar, trazem algo para nos ensinar, e assim como nós também ensinamos para os outros. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse dinamismo do Teu corpo. Não é uma organização religiosa. Nós somos um organismo vivo, onde um alimenta o outro a partir de entregar-se para que o Teu sangue nos corra sobre todos nós, entre nós, por nós e para nós. Obrigada, Senhor, que nós possamos sair daqui, Senhor, com
a mente voltada para essa reflexão. Para a reflexão do dobrar-se diante do Senhor em adoração, em oração, em intercessão, certos de que essa atitude tem a ver com a nossa vida, tem a ver com a vida dos nossos descendentes e tem a ver com a vida do corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Fonte ao teu amor, minha
inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vai um dia o centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Só tu és a nossa herança perfeita, que ninguém pode tirar. Tu és a nossa fonte, nossa colheita, Jesus. Amém, Jesus. Tu és tudo para nós, Senhor. Tu és a fonte. Amém. Tu és a videira verdadeira. Nós somos os teus ramos. De ti nós recebemos o vigor, de ti nós recebemos a seiva que nos revigora a cada dia. Amém. Aleluia. E nós queremos sim, Senhor, ter em nós o mesmo sentimento que houve em ti. Não queremos, Senhor, achar que, porque somos uma outra geração, num outro tempo, nós não precisamos viver aquilo que a Tua Palavra nos diz e que eram considerados costumes nossos antigos. Não, Senhor. Nós queremos sim assumir essa forma de servo, mas humilhando-nos diante de Ti, nos dobrando diante de Ti, dizendo: Senhor, que não se faça a minha vontade, mas sim a Tua em cada dia. Guia-nos, guia a mim, Senhor, guia a todos nós, para que nós vivamos como Tu viverias se Tu estivesse no nosso lugar. E assim, sem dúvida, Senhor, nós seremos um canal do Teu amor, um canal da Tua graça, um canal do Teu poder. E o mundo se dobrará, como diz o texto. O Pai exaltou o Filho. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome acima de todo nome. Um nome diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Começa em nós, Senhor, que nós nos dobremos os joelhos literalmente, mas principalmente o coração. E que os nossos lábios declarem que só Tu és o Senhor, não são as coisas deste mundo, não são as riquezas, não são as posses, não é a beleza, não é a vaidade, nada disso. Só Tu és o Senhor. E nós queremos sim preparar o caminho para a Tua volta, Jesus. Que assim seja. Abençoa, Senhor, a todos aqui que estão aqui nessa noite. Abençoa cada família que está aqui representada, Senhor. Faz com que a Tua Palavra germine nos corações que aqui estiveram, naqueles que vão ouvir o culto através da internet, Senhor, do YouTube. Pai, em nome de Jesus, que a Tua Palavra alcance e sejam muitos e muitos os frutos para a Tua colheita. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Seja uma boa semana para todos.